Oi, gente! Eu tô de volta com mais um vídeo. Eu já tinha prometido fazer esse vídeo há, sei lá, uns 2000 anos atrás, mas só agora que eu consegui ter um tempinho pra organizar as minhas ideias e filmar pra vocês, que é um vídeo sobre as últimas leituras que eu fiz do H.G. Wells, que são A Ilha do Dr. Moreau e A Máquina do Tempo. A Máquina do Tempo eu li no mês passado, mas A Ilha do Dr. Moreau eu li esse mês, então tá bem fresquinho. Esses dois livros aqui, eles foram escritos no século XIX, e H.G. Wells é um bom representante da ficção científica do século XIX. Então, antes de falar pra vocês o que eu achei dos livros, eu vou fazer só uma contextualização rápida, porque eu sei que a maioria das pessoas não tem tanto interesse em ficção científica. Então, eu vou dizer pra vocês rapidinho qual é a posição do H.G. Wells dentro da ficção científica. A ficção científica como gênero dentro da literatura começou de fato no século XIX, então o H.G. Wells é um dos primeiros representantes do gênero. Porque a ficção científica ela só pôde se desenvolver com o desenvolvimento da própria ciência. Então foi só no século XIX que a gente teve os primeiros representantes. H.G. Wells é um ótimo representante e outro também bem famoso é Júlio Verne. Inclusive, há rumores de que eles se bicavam um pouco, Júlio Verne e H.G. Wells, porque Júlio Verne achava que H.G. Wells ele não explicava o funcionamento das máquinas dele e nem dos procedimentos científicos, e ele achava isso um absurdo. Porque o Júlio Verne, eu não sei, eu não li nenhum livro dele, mas eu até tenho aqui em casa Viagem ao Centro da Terra, que eu pretendo ler em breve, mas o pessoal fala que ele explica muito bem o funcionamento de tudo, de todas as máquinas. E, inclusive, os livros do Júlio Verne, eles hoje inspiram o steampunk. Muita gente adora o gênero steampunk, que é você pegar uma época passada, por exemplo, o século XIX, e colocar nessa época passada tecnologias que na época elas não existiam. Então, por exemplo, você pega um computador e esse computador é feito de madeira. Ou você pega um avião e esse avião ele é a vapor. Então é como se no século XIX existissem muitas das tecnologias que só foram desenvolvidas depois. Isso é considerado steampunk. É um gênero bem novo, bem interessante, e a inspiração deles é Júlio Verne. Mas aí voltando pro H.G. Wells, A Ilha do Dr. Moreau, A Máquina do Tempo, e aí mais dois livros dele, que são Guerra dos Mundos e O Homem Invisível, são os 4 principais livros dele que ficaram mais famosos e que são muito bons representantes dessa ficção científica do século XIX. Vou começar falando para vocês de A Máquina do Tempo. A Máquina do Tempo, uma das principais características desse livro aqui é que ele se parece mais com uma novela do que com um romance propriamente dito, por causa da extensão dele. Ele é um livro que basicamente se desenvolve uma única história, uma única linha narrativa, então ele é mais considerado uma novela. Inclusive ele é bem pequeno, ele tem 145 páginas, mas assim, você tem que cortar aqui o prefácio e tem que levar em consideração também que o espaçamento da editora Alfaguara é bom, a letra é de tamanho bem legal, então você lê esse livro bem rápido. Em A Máquina do Tempo, um cientista, a gente não sabe o nome dele, ele desenvolve uma máquina capaz de transportar ele pelo tempo. Essa máquina, a gente não sabe quais são as características dela, a gente não sabe como ela funciona. O H.G. Wells ele não faz questão de explicar o funcionamento dessa máquina, mas o livro ele é basicamente a história da primeira viagem que esse cientista faz para o futuro, para o ano de 800 mil e tanto. E aí quando ele chega lá nesse mundo, ele percebe que a humanidade se dividiu em 2 raças diferentes. Uma raça que vive na superfície da Terra, que são os Eloi, e uma raça que vive no submundo. E aí o narrador da história, que é o próprio cientista, ele não sabe explicar muito bem por que isso aconteceu, porque teria havido essa subdivisão da raça humana. Mas ele imagina, e aí é a imaginação dele, que isso poderia talvez decorrer da divisão do trabalho. Então, por isso, muita gente acaba dizendo que A Máquina do Tempo é um livro socialista por criticar o modelo capitalista de sociedade.
Isso não fica claro, mas assim, o H.G. Wells, quando você vai ler a biografia dele, a história dele, você vai ver que realmente ele tinha muita identificação com as teorias socialistas, então pode ser que isso seja plausível. O que mais que eu posso dizer? A narrativa é super fluida, é muito fácil de ler, e tem as descrições que o H.G. Wells faz aqui são muito boas. A única coisa que eu achei é que, pra alguém que já tá acostumado com o gênero ficção científica, esse livro soa um pouquinho ingênuo em alguns aspectos. Mas assim, é normal considerando que a ficção científica ainda estava se desenvolvendo e a própria ciência ainda estava se desenvolvendo. Esse é o primeiro livro escrito sobre viagem no tempo, então é normal que ele ainda soe ingênuo pra mim, por exemplo, que eu já li outros livros de viagem no tempo que eu considerei mais aprofundados, né? Mas é um livro bom, eu gostei muito, eu acho que pra quem não tem tanta familiaridade com a ficção científica é uma boa introdução, principalmente porque ele tem outros temas além da questão da ciência. E aí o outro livro que eu li esse mês, e que tá fresquinho na minha memória, foi A Ilha do Dr. Moreau. A Ilha do Dr. Moreau eu gostei muito. Gostei mais, inclusive, do que eu gostei de A Máquina do Tempo. Em A Ilha do Dr. Moreau, um britânico chamado Prendick, ele é vítima de um naufrágio. E ele é resgatado por um navio. Esse navio tá indo em direção a uma ilha, e essa ilha é desconhecida pelo resto do mundo. E é nessa ilha que trabalha o Dr. Moreau do título. O Dr. Moreau é um cientista que ele foi exilado da Inglaterra por causa da ética excessivamente flexível dele. E é lá, nessa ilha, que ele continua conduzindo os experimentos dele. Quando o Prendick chega na ilha, ele percebe que ele não tá sozinho lá, que existem outros seres e que talvez a vida dele esteja em perigo e que talvez ele não consiga mais sair dessa ilha. Ele é um livro muito sombrio. Ele é um livro que ele tem toques de ficção científica, mas ele também tem muitos toques de suspense. Então, você fica assustado com algumas situações bem macabras que acontecem aqui, que eu não vou contar pra vocês pra não dar spoiler. Eu gostei muito de A Ilha do Dr. Moreau porque ele não se limita a falar de ciência. Ele fala muito mais sobre a sociedade do que sobre a ciência propriamente dita. O que H.G. Wells ele questiona aqui é o limite da ciência e até que ponto a gente tem que fazer com que a ética prevaleça sobre a necessidade do desenvolvimento científico. Uma coisa bem assustadora que eu achei em A Ilha do Dr. Moreau é que fica claro que a ilha é uma alegoria para a sociedade em que a gente vive, para a nossa civilização. E isso é o que mais assusta, porque se essa ilha é uma alegoria para a nossa civilização é tão sombria quanto essa ilha. E isso faz com que o livro termine e você fique com uma sensação muito mais de: nossa, será que a visão de H.G. Wells está certa? Será que a humanidade realmente vai conduzir a gente a esse horror que é descrito aqui nesse livro? O Dr. Moreau, em si, é o personagem mais interessante desse livro. O narrador, que é o Prendick, fica até em segundo plano comparado com o Dr. Moreau. O Dr. Moreau é aquele protótipo do cientista louco que já tinha sido explorado por Mary Shelley com o Dr. Frankenstein dela. Ele é aquele cientista que não hesita, que ele tá disposto a tudo pela ciência. E o que pode ser mais assustador do que isso, né? Então, ele é um personagem interessantíssimo e, ao mesmo tempo, ele é um personagem também que a gente aprende a temer. O final desse livro aqui foi pra mim a melhor parte do livro, porque eu não posso contar pra vocês o que acontece, mas é quando o H.G. Wells ele deixa claro que a visão dele é uma visão de que a humanidade ela tem uma certa tendência a ser irracional, a se deixar levar por uma certa ausência de ética. Então, eu achei esse livro super interessante, recomendo pra todo mundo, recomendo os dois. Se você nunca leu ficção científica, ótima introdução. De novo, se você já leu, entenda como começou. Eu achei os dois muito bons, mas A Ilha do Dr. Moreau passou a morar dentro do meu coração. E
Eu fiz resenha pros dois, as resenhas são mais detalhadas geralmente do que os vídeos, mas não necessariamente. Vou deixar os links aqui embaixo. A Lulu, do Lulunetes, quase que eu esqueço, leu comigo a Ilha do Tutorial. Eu acho que ela gostou. Você gostou, Lulu? E eu coloquei a camisa do Totoro em homenagem a Lulu. Tá dando pra ver, Lulu? Pois é, em sua homenagem. É isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo.